o carro saiu. Você vê que o verbo aqui está na terceira pessoa, porque o sujeito também está na terceira pessoa. Ele conserva a forma singular, porque o sujeito também está no quê? No singular. Se eu não souber procurar o sujeito dentro de uma frase, eu não vou saber fazer a concordância nunca. Existem regras específicas, particulares, existem. Só que se você não souber localizar esse verbo, faz concordância com que tipo de sujeito? Com qual sujeito? Você fica louco procurando aquela concordância e você não acha. Portanto, você deve sim rever a aula de tipo de sujeito antes de começar essa aula. Beleza? Então vamos lá. O verbo saiu está na terceira pessoa e singular porque o sujeito é quem, gente? Um carro. Aqui eu tenho um sujeito simples, o núcleo é carro, núcleo do sujeito simples. Se o sujeito é simples e singular, nós temos um verbo no singular. Vitor, essa frase não cai em concurso, óbvio que não cai. Eu estou explicitando a primeira regra para vocês, que é o basicão, tá? Aí eu tenho aqui, Ana e José viajaram. Viajaram está na terceira pessoa e plural, porque eu tenho um sujeito o que aqui, gente? Sujeito composto de dois núcleos. Ana, José, são dois núcleos, o que leva a fazer o verbo no plural. Sujeito composto, verbo concordando com os núcleos. Beleza? Ninguém tem problema com isso, né? Pode concordar com só José? Só se ele tiver depois. Concordância pós-posta. A gente vê isso na aula de concordância 2. É a próxima aula que a gente vai ver isso, beleza? Vamos lá. Cheguei na letra C e viajaram. Começa aqui a complicar esse caso, que eu começo a colocar o sujeito não próximo, não na ordem linear, mas eu começo a quebrar essa ordem que ele possa aparecer. Quebrando a ordem, caberá ao candidato procurar dentro de um contexto quem é o seu sujeito. Viajar, a frase já começa com viajar. Eu vi que está no plural e está na terceira pessoa. Então, vou procurar. À tarde não é sujeito. Com muito otimismo não é sujeito. Quem é o sujeito aqui, gente? Ana e José. Eu tenho um sujeito o que aqui, gente? Composto. Veja, esses elementos aqui a gente chama de gordura textual, justamente foi para o quê? Para distanciar o verbo do seu sujeito e pedir que o candidato tenha pelo menos um pouquinho de audácia e sair identificando, procurando quem é o seu agente verbal, beleza? Como o sujeito está posposto, aqui é aquele caso que você disse, ele pode concordar só com Ana, ficando no singular, viajou Ana e José. Agora sim, tu tem uma alteração de sentido, tá? Não pode dizer assim, o verbo poderá ficar no singular sem alterar a semântica original? Não, altera a semântica, porque ele vai passar a concordar só com o mais próximo, que é a Ana. Isso não acontece se for antes. E isso a gente vê depois, beleza? Ótimo. Letra D. Às vezes, o campo textual é bastante extenso e eu não sei mensurar quem é o seu sujeito. Tenho que procurar, tenho que rever a aula de tipos e sujeito. Vamos localizar o verbo aqui. Quem é o verbo? São. Eu vou grifar aí, são saudáveis. Pergunto a vocês, o que é que são saudáveis? Aí eu tenho as refeições saudáveis das lanchonetes da praia e de campo. Vocês estudaram em tipos de sujeito que o núcleo do sujeito é exercido por um substantivo ou uma palavra substantiva. Então eu vou sair procurando os substantivos aqui. Quem são? Ó, eu tenho refeições, eu tenho lanchonete, eu tenho praia e eu tenho campo. Olha o tanto de substantivo aqui. Aí eu vou perguntar, Vitor, o verbo está no plural porque concorda com deste tanto de núcleo? Não sei. Vamos ver aqui. As refeições é o núcleo? É. Eu vou colocar aqui núcleo 1, presumindo que haja outros núcleos. Lanchonete é um substantivo, ela pode sim ser um núcleo dos sujeitos. Só que o elemento textual me proíbe que isso seja o núcleo. Por quê? Núcleos do sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Então eu descarto a expressão lanchonete como núcleo do sujeito. Praia também está preposicionado, também não pode ser núcleo do sujeito. Campo, idem, ó outra preposição aqui. Então, nada de dizer que esse sujeito é composto. Esse sujeito é o que, pessoal? Simples. Como o sujeito está simples, o verbo está concordando com ele que está no quê? No plural. Beleza? Quando eu tenho muitos elementos, e principalmente no sujeito, é ligado pela conjunção e
que é uma conjunção conhecidamente aditiva, vocês conhecem, toma cuidado com ele, porque às vezes é um truque nos tipos de sujeito. Às vezes, depois dele, pode vir um artigo, eu vou colocar aqui o as, e ele subentender um substantivo elíptico. Era como se fosse assim, gente, olha, as refeições saudáveis das lanchonetes da praia e as do campo. Quando eu coloquei esse as, eu quis dizer que e as o que, gente? Refeições. E eu escondo refeições e o menino não vai saber qual é o tipo de sujeito. Em matéria de concordância, isso não altera nada, porque o núcleo está no plural. Se ele tivesse um singular, poderia ter uma alteração aqui. Vitor, isso aí é tipo de sujeito? É, por isso que você tem que rever o tipo de sujeito, beleza? Estou só fazendo uma pincelada aqui. Letra E. Olha o tamanho desse sujeito, olha o tamanho desse fragmento. Quem é o verbo aqui, gente? Eu botei como F, mas não é não, né? Tá errado aqui, é só uma frase. O novo é... Tem que renumerar aqui. F, G, H. Pronto. Vamos lá. O novo desentendimento público entre os ministros Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowski expôs. Esse verbo está no singular ou está no plural? Está no singular. Expuseram seria o plural. Está no singular? Tá, então vai concordar com o seu núcleo. O que foi que expôs? Eu vou tentar puxar a semântica. O que foi que expôs? O desentendimento ou foram Joaquim Barbosa e Ricardo que expuseram? Não. Eles foram expostos pelo quê? Pelo desentendimento. O núcleo é desentendimento, só tem um núcleo. Mas por eu ter substantivos próprios dentro desse fragmento, Joaquim e Ricardo Lewandowski, poderá levar o aluno a pensar que eles são o quê? O sujeito. Você tem que avaliar, além da gramática, verificar o sentido do texto, o que foi que expôs. Não foram eles. Se for um sujeito composto aqui, esses verbos estariam no quê, pessoal? No plural. Então é claro que concorda com o desentendimento, que é o núcleo. Muito cuidado com esse tipo. A gente está acostumado com esse tipo de frase, na prova cai esse. Não é isso? É, gente. Vamos animação aí. Letra F, eu tenho aqui, esconderam minha bolsa. Alguém pode dizer por que esse verbo está no plural? Bolsa está no singular. Está concordando com quem, pelo amor de Deus? Esse verbo poderia ficar no singular? Ninguém sabe o que é. Ótimo, que raciocínio bom. Se ninguém sabe, o sujeito é o quê? Indeterminado. Verbos na terceira pessoa do plural, que não tem sujeito expresso, ele é o quê, gente? Sujeito indeterminado. Vitor, ele está no plural para concordar com alguém, né? E esse alguém seria plural, não se sabe quantas pessoas estão. Ou seja, a banca pode perguntar, se fosse aqui, ó, minhas bolsas. Diria, esconderam está no plural para concordar com o sujeito que é minhas bolsas? Nunca. Está na terceira pessoa do plural porque o sujeito é indeterminado. Um cuidado extremo que a gente vai ver na aula de hoje é você fazer o plural com elementos associados ao si, a tipos de que e de si. A gente vai ver isso nos tipos de que e de si, que a gente já pode adiantar isso aqui também para as próximas aulas. A transitividade do verbo. Sempre que você vir o que ou o se, vou falar exclusivamente do se, tu tem que classificar a transitividade desse verbo. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. O verbo é transitivo indireto. Se aqui é VTI, esse se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Então, nada de dizer que ele deveria estar no plural para concordar com funcionários. Não, ele fica singular porque o sujeito está indeterminado. Viver continua bom. Eu tenho dois verbos aqui, viver e continua. O que é que continua bom? Viver. Ele é o sujeito do verbo continuar. O que é que continua bom? Viver. Quando o sujeito é oracional, o verbo não pode fazer plural. Fica no singular porque o sujeito é oracional. Vitor, se viver é o sujeito de continua,
Quem seria o sujeito de viver? Indeterminado. Verbos, quando estão exercendo a função de sujeito, possuem sujeito indeterminado. Gabarito dessa 19 da FCC, letra E. O verbo constituir, patrimônio histórico, concorda com as belas ruínas, que é o sujeito simples que está no plural. Por quê? Vou começar primeiro aqui com a expressão do coletivo. Coletivo é um substantivo só, e quando vem somente esse substantivo, o verbo fica no quê? No singular, ok? Geralmente os coletivos vêm acompanhados dos seus definidores, um bando de cachorro, não é isso? O bando de bois, posso dizer o cardume de estrelas. Sempre que esse coletivo estiver acompanhado do seu referente, esse referente estiver no plural, o verbo tem concordância facultativa, tanto faz. Vamos avaliar esse primeiro caso aqui, ó. O bando perturbou a cidade. Nesse caso, o verbo perturbar, cardume de peixe, constelação de estrelas. Perdão, cardume de estrela não, né? Pode ser estrela do mar, né, gente? Errei feio. Desculpa aí, ó. E a colega estava chamando a atenção ali, por conta do cardume. Eu não vou editar isso aqui não, vou deixar. Pra tu ver minha cabeça. O bando perturbou. Tem esse R no aí, no outro material não tinha não. Ó, tá errado, de novo aí, ó. Bote um Rzinho aí, por gentileza. O bando perturbou, difícil palavra feia aqui, a cidade. Esse verbo aqui está no singular para concordar com o bando, que tá só no singular, ele não tem definidor. E bando é um dos coletivos universais, serve para quase tudo. Bando de cão, bando de peixe, bando de menino, bando de aves. É originalmente como bando de aves, a palavra bando, mas se usa para tudo. Por isso a necessidade de você colocar um definidor. O bando perturbou a cidade. Eu não sei bando de quê, não é verdade? Portanto, o verbo fica no singular para concordar só com esse coletivo sem definidor. Posso colocar um definidor para ele? Posso. Veja, o bando de meliantes. Nesse caso, como eu coloquei um definidor, o verbo concorda ou com a expressão singular, que é o coletivo, ou com o elemento definidor, que é de meliantes. Portanto, pode ficar como também, gente? Perturbaram. Concordância facultativa, que é um caso clássico de concordância facultativa. Você pode concordar com um ou com outro. Existe também a possibilidade de eu pôr o coletivo no plural. Também, né? Os bandos. Então pode ficar os bandos. Aí nesse caso é só plural aqui, né? Perturbaram. Ficaria dessa forma. Então coletivos fazem essa forma de plural bem democrática. Também, além do coletivo, expressão partitiva, que expressam a parte, a menor parte, a maioria, a minoria, grande parte, menor parte, que também segue a mesma regra do coletivo. A maioria da população acredita em Deus. Nesse caso, fica só no singular, por quê, gente? Olha para a expressão. Tanto a expressão partitiva está no singular, como o seu elemento definidor está no singular. E não tem para onde você correr, vai ser o quê? Singular, não é verdade? Agora, se fosse o seguinte, a maioria das, o quê? Populações. Aí ficaria como aqui? Acredita ou acreditam em Deus. Tanto faz. E se eu pusesse as maiorias das populações, como é que ficaria? Aí não tem para onde correr, aqui é só plural, acreditam em Deus. Por que é só plural? Ambos os elementos estão no plural. Não é verdade? Tem mais algum aí? Tem não, né? Já falei. Então é isso. Coletivo, expressão partitiva e a expressão um dos que. Chata essa expressão, porque também é facultativa. Veja essa primeira frase que está aí no de vocês, ó. O Chile é um dos, grifei esse um dos no material, pode grifar aí, é um dos países da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil.
Sempre que eu tiver a expressão um dos que, tanto faz concordar com o primeiro elemento como com o segundo elemento. O verbo faz, no caso, concordou preferencialmente com o primeiro. Então, está concordando com o Chile, mas poderia concordar com quem, gente? Com países. É um dos países que não faz fronteira. Então, posso fazer o que, gente? Faz ou fazem. Tanto faz, concordância facultativa. Então, você vai lembrar para mim isso aqui. Coletivo, expressão partitiva e a expressão o que, pessoal? Fala para mim aqui, gente. Um dos que. Concordância facultativa. Tem mais frase aí que eu não copiei. Acompanhe essa letra E. Tá do mesmo jeito aí? Olha aí. A atual prefeita, tá? A atual prefeita foi eleita com mais de 1 milhão de votos. Camila Grefa foi uma das que votaram nela. Uma das que o quê? Se uma das eleitoras, das pessoas, uma das eleitoras que votaram nela. Você viu que a palavra eleitor, o elemento plural, está omitido aí. Foi uma das que, porque o contexto já me diz que é uma eleitora. Não é verdade, gente? Sim. Vocês estão vendo que eu estou desanimado hoje? Né? Na minha garganta, perdão. Próxima aula eu venho batido. Estava vendo uma consultora de coach, que, pelo amor de Deus, não era muito boa coach. Ela disse que para animar mais as aulas, o professor teria que vir vestido de diversas fantasias. Acompanhar o histórico de sua cidade. Eu disse, meu Deus, vai começar o carnaval, vou vir de quê? A pessoa dando aula de odalisca desse tamanho aqui, com salto alto, não tinha condição não, é uma pessoa louca. Aí vai lá na festa junina, vou me vestir de quê? Não tem como, mas sim para você ver como é que está a nossa educação, que a gente precisa procurar diversas maneiras para encantar o aluno, para prender a atenção do aluno. Aí eu perguntei, disse, olha, ele vai gostar da palhaçada, né? Do que eu vou passar não, né? É isso, mas você fisgando o aluno na palhaçada, você consegue no aluno. Que conversa. O aluno não precisa não, pessoal, é ótimo. Não precisa. Obrigado, é porque eu estou desanimado, é por conta da minha garganta hoje está, ó. Mas eu vou me recuperar. Vamos lá, Deus é mais. Francisco é um dos veteranos da guerra que ainda sobrevive. Qual é a expressão que você vai grifar aí para mim, gente, por gentileza? Um dos que. O que é que acontece com a expressão um dos que? Facultativo. É facultativo. Então, tanto faz eu dizer, ó, Francisco é um dos veteranos que ainda sobrevive ou que ainda o que, gente? Sobrevivem, por gentileza, pode fazer a forma plural aí na frente, tá? Igualmente lá em votaram, que tá só plural, o pessoal pode entender que é só plural, não, é facultativo. Próxima, eu tenho aí, o Capibaribe é um dos rios nordestinos que atravessa ou o quê? Atravessam o Pernambuco, tanto faz concordância. Beleza, gente? O negócio é decorar isso aqui depois de tanta regra, né? Mas vamos, não é isso? Continuando, vamos falar no segundo tópico, no 1.1, você pode acompanhar no material, que é o caso de porcentagens. O que é que acontece com a porcentagem? Acontece coisa parecida com as expressões partitivas, só que ela tem uma pequena diferença que eu vou explicar para vocês aqui. Veja, 15% dos produtos apresentaram defeito. O verbo está no plural porque concorda com a porcentagem 15%. Você note que essa porcentagem está acompanhada de elemento definidor, que é o quê? Dos produtos. Ok? E aí, o verbo fica no singular também? Sim ou não? Por quê? Porque do produto está no plural. Ambos estão no plural. 15 é mais que 1. Não vai permitir concordância no singular. E o elemento definidor também está no plural. Aqui não tem para onde correr. É só plural. A não ser que eu bote 1%, não é? E é o que eu fiz aqui, ó. 1% dos produtos apresentou ou o que, gente? Apresentaram defeito. Se eu puser apresentaram, concorda com a expressão que? 1. Se eu puser no plural, concorda com quem, pessoal? Dos produtos, beleza? Então, singular concordando com 1, plural concordando com o elemento definidor dos produtos.
Você veja que a regra é muito parecida com essa. Só tem uma diferença. Porcentagem poderá vir acompanhada de elementos definidores, que geralmente é um demonstrativo, é um numeral. O que acontece? Se eu fizer o seguinte, ó, 1% dos produtos apresentou ou apresentaram defeito. Se eu puser um definidor como este 1%, posso colocar, não vou botar esse não, vou colocar outro, nenhum por cento, outro elemento definidor, os 1%, na verdade é o 1%, né? Porque é só um, né? O 1% dos produtos. Se essa porcentagem vier acompanhado de um elemento definidor, que pode ser um artigo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, o verbo deverá obrigatoriamente para concordar com a porcentagem. Se eu coloco o elemento definidor, o plural, nesse caso, não vai ser bem-vindo. Ele concorda somente com a porcentagem. Ele restringe a concordância a essa. A mesma coisa não acontece aqui não, tá? É só nessa. 1/3 da herança coube ao filho. É coube ou couberam? Hein, gente? Um terço não é fracionado, né? Tanto terço quanto herança não estão no singular, vai ficar no plural para concordar com quem? Né? É só singular. Eu vou botar das heranças, tá? Das heranças ficaria como? Coube ou couberam. Isso aqui diverge entre gramáticos. Por 1/3 não ser porcentagem, e sim ser o quê? Uma fração. É um número fracionário. Hernani Terra, na sua gramática, eu coloquei isso aí no material de vocês, diz que tanto faz, que as frações entram como porcentagem. Na matemática não entra não, bem, né? Outros gramáticos também se manifestam, diz que tanto faz. O que é que eu digo para vocês? Olhem a questão. Verifique a questão. Hoje a gente tem 15 questões. São só 15. Na de vocês são quantas? São 15? Porque tem que conferir. Às vezes está diferente da minha. 10. Na minha são 15. Pronome indefinido. Coloca aí na frente, gente, que só tem pronomes indefinidos. Coloque aí pronome indefinido e interrogativos. O que acontece com ele? Ó, se eu fosse assim, ó. Qual de nós, como é que tá aí? Sabe do ocorrido. Sabe do ocorrido. Qual de nós, nenhum de nós, ninguém deles, nada desses. Sempre que eu tiver essa estrutura fixa, qual, qualquer, todos eles, se esse pronome indefinido estiver no singular, toda a expressão é inviabilizada, fica sempre no singular. Qual de nós, quantos de vós, quem de vocês, sempre que eu tiver esses pronomes interrogativos ou indefinidos, o verbo é sempre singular. Compreende? Então, ó, qual de nós sabe? Nunca tente variar esse verbo para concordar com o determinante que é nós. Nunca. Não faça isso. Deu para entender? Se o pronome estiver no singular, o verbo sempre fica no singular. Acompanha comigo aí, ó. Qual de nós sabe do ocorrido? Eu coloquei já na frente aí, ó. Quando o pronome está no singular, o que é que está escrito? É só singular. Letra B. Alguns de nós. É quais, é? Quais de nós somos capazes? São ou somos capazes? Meu Deus. Vamos copiar essa frase aí, gente? Ó, essa aqui é nova. Alguns de nós sabem. Muita atenção nessa frase aqui, ó. Alguns é um pronome indefinido, beleza? Se ele tivesse no singular, como é que seria feita a concordância dele? Se tivesse o singular, o verbo ficaria como? Só no singular, tá bom? Como ele está no plural, aí sim,
o verbo vai ficar só no singular. Alguns de nós sabem, concordando com ele. Beleza? O plural é obedecido. Agora tem uma pequena variação. Ele fica no plural porque você note que ambos estão no plural. Então não tem como isso aqui ficar no singular. Só que a pessoa, ela se modifica. Enquanto que sabe está na terceira pessoa para concordar com alguns, o verbo sabe pode concordar com nós, preservando o plural, mas mudando a pessoa. Como é que ficaria? Alguns sabem, nós sabemos. Então, olha como a expressão fica feia. Alguns de nós, vai gente, sabemos do ocorrido. Tá para entender? Gente, isso aqui é muito cobrado e muito pouco estudado. Alguém já tinha visto isso aqui? Não, né? Então pode gerar um problemazinho lá na hora da prova. Então lembra bem, pronome indefinido ou interrogativo tem essa prerrogativa. Vamos lá, se fosse assim, ó. Algum de nós sabe o que aconteceu. Só interessa até o verbo. Teria condição desse verbo ir para o plural para concordar com a expressão nós? Sim. Teria condição? Não. Não. Por quê? Pronome está no singular. Compreende? Só se ele estivesse no plural, aí que concordaria com o mais próximo, né? E se fosse no plural, como está aí? Hein? Ficaria como? Ó. Alguns de nós. Ficaria como verbo? Obrigatoriamente no plural. Ficaria como? Alguns de nós sabem. Aí vamos lá. Eu posso reescrever isso aqui mudando para como? Sabemos. Para concordar com o nós. Não é isso? Vê essa outra aí, lá embaixo, pessoal. Tem assim, ó. Algum dos advogados, vocês estão vendo aí? Vamos grifar aí, ó. Algum dos advogados podia ter comparecido à audiência. Grifa esse aí, algum dos advogados. Grifou? Olha, não foi colocado nós, não foi colocado vós, mas foi colocado o substantivo. A expressão é algum, quem, nenhum, qual, é a mesma expressão. O verbo deverá ficar como, pessoal, nessa aí? Algum dos advogados podia. Esse verbo tem como ficar no plural? Por quê? Porque algum está no singular. Então, a expressão é fixa, algum dos advogados. Agora, se fosse, ao invés de algum, fosse cada um. Hein, gente? Ó, tá aí, gente. Cada um. Cada um não está no singular? Tem condição de cada ficar no plural, gente? Faz aí. Cadas. Quem já se viu? Ou seja, a expressão é só singular. Cada um dos advogados compareceu. Beleza? Cada qual dos advogados compareceu. Qualquer, essa do qualquer é boa, não é? Ó, qualquer um dos advogados podia ter comparecido à audiência. Se a frase fosse, ó, quaisquer, ele faz variação no meio, né? Quaisquer dos advogados poderia ou poderiam? Poderiam. Nesse caso, poderiam está no plural para concordar com o quê? Com quaisquer ou com advogado. A gente não sabe, porque ambos estão na terceira o quê? Pessoa. Não tem outra forma de se fazer isso aqui. Vai ser sempre só plural. Todo mundo entendeu aí?
Sim, né? Ótimo. Vamos lá para a próxima, que é a expressão mais de 1, mais de 2. Pensa comigo, gente, ó. Quando eu digo mais de 1, você pode pensar comigo que é no mínimo o quê? Mais de 1 é no mínimo o quê? 2, não é? Se eu disser só, mais de um rapaz passou ou passaram no concurso? Você está pensando aí na lógica, né? Mais de 1 é no mínimo 2, então vai ser o quê? Mas isso acontece na gramática? Não, porque a gramática não ligou para a concordância desse verbo. Então ficaria, ó, mais de um rapaz venceu ou venceram o campeonato. Ficaria como? Venceu. Vitor, eu interpretei que mais de 1 é no mínimo 2, mas o verbo não quer saber disso, ele quer saber do numeral com quem ele concorda, que é 1. É aqui onde a gramática e a matemática se distanciam, com certeza. Lelé está se revirando na cova aí, né? Então vamos lá, a expressão que está aí, ó. Mais de um aluno faltou, não é verdade? Mais de um aluno faltou, concorda com 1, você puxa uma seta para ele. Mais de 2 alunos faltaram. Escreve essa frase aí, gente. Tem mais de 1 e tem menos de 2. Posso colocar, fazer o antônimo? Menos de 2 rapazes. E aí? Venceram. Venceu ou venceram? Venceram. Mas menos de 2 não é 1? Dois. Mas concorda com 2, ó. Venceram a competição, concordando com o numeral. Que loucura, né? É isso. Vamos lá. Expressão cerca de. A expressão sempre vai ser plural, bicho. Sempre vai concordar com o definidor. Cerca, vamos dizer aqui dessa sala, né? Cerca de 40 alunos do curso. Passou ou passaram, gente? Passaram. É sempre plural com a expressão cerca de. É um valor aproximadamente. Isso aqui pode ser cerca de, perto de, aproximado a. Essa expressão tem outras variações, viu? Vitor, mas isso é sempre quando se relaciona a número, numeral? Sim. Está concordando com o numeral. Aqui também entra na regra do numeral, né? O gosto numeral, quando dá um numeral, vai concordar com o numeral também. Assim, cabe nessa também, ó. 1, 2, sempre vai concordar com ele. E aí? Não está cerca de e porcentagem. E aí? Como você acabou de fazer, cerca de 90%. Ah, é. Opa, vai concordar. Não, aí na expressão de porcentagem ele delimitou. Não tem aquele delimitador de o, este, pode ser um cerca. Cerca de 40% dos alunos. Aí não tem para onde correr não, é só plural. Ou 40 ou alunos. Mas se for assim, a cerca de... Tu nunca vai ter cerca de 1%. Assim, é muito complicado você dizer isso. Mas se fosse cerca de 1%, o elemento cerca indicaria a concordância que era só com 1. Aí tu não poderia fazer plural ali não. Beleza? Deu para entender, gente? Se ficar cerca de 1% dos alunos, aí vira facultativo. Não. Vamos lá, de novo. Cerca de 40% dos alunos passaram. Eu vou retificar. Passaram, concorda com 40%, porque 40% está delimitado pela expressão cerca de. Tá bom? Mas não faz tanta diferença porque ambos estão no plural. Compreende? Mas se fosse, vamos lá, ó. Cerca de 1% dos alunos. Aí ficou como, gente? Passou. Passou. Por conta da porcentagem de 1%. Tá? E ele está delimitado pela expressão cerca de. É um caso à parte, que tu envolveu 2 regras, como você lembrou. Mas aqui nesse caso de independente vai sempre concordar com o numeral. Se for 1, vai ser singular, e se for mais de 1, vai ser plural. Viu o numeral? Concorda com ele. Não tem erro.
Vamos lá, próxima, gente. Ligados pela conjunção ou e pela conjunção com. É muito bonito isso aqui. Principalmente desse ou que existe só na cabeça dos gramáticos. Não existe em outro campo de atuação, bicho. É uma coisa louca. Esse ou, o ou não é uma conjunção alternativa? Não é? A gente aprende que quando a gente usa o ou, tu vai optar por uma coisa ou outra. Mas na gramática, acredita, bicho, que pode ser adição. O ou, Vitor, adição? Sim. Em que casos? Só na cabeça dos gramáticos. Pense, se eu fosse pedir para você, olha, vou à praça, ganhei bastante dinheiro e vou comprar para você um sorvete ou, vamos lá, refri, pense duas coisas. Fará ou farão parte do meu aniversário? Fará ou farão parte do meu aniversário? Vamos lá, o que é que vocês pensariam? Farão. Bom, eu posso pensar que eu estou excluindo o sorvete ou o refri e eu vou dizer fará, ou eu posso pensar que são somas e pensar que esse ou tem valor de e, sorvete ou refri farão. Portanto, em casos como esse, em que o ou poderá, através do contexto, me dar um sentido de adição, ele pode ir para o singular ou para o plural. Quem manda é o sentido. Você concorda comigo que em alguns casos essa questão não vai ser feita? Por exemplo, Ana, vou lá, vou colocar. Ana ou Maria será ou serão a esposa de João? Será? Bom, o contexto me delimita culturalmente uma pessoa só casa com uma. Pode viver com 5, 20 depois. Agora, casar na igreja não, meu filho. É só com uma, não é? E se casar na igreja não pode casar de novo, não, né? Só se morrer. Não dá ideia, filha. Tem gente separada. Vamos lá, ó. Ana ou Maria. Vamos lá, gente. Será ou serão a esposa de João? Será? Por que é só será? Nesse contexto, o ou é exclusitivo. Ele tem valor de exclusão. Eu não estou adicionando. O contexto é que me disse que esse verbo não pode ir para o plural. Eu não consigo ver outro contexto como ou. Aqui o de baixo, veja, sorvete. Um ou outro, mas é complicado. Por que você pensa disso? Porque tu nunca usa o ou como adição. É só como alternância, é só como exclusão. Mas a gramática diz que existe como adição. E tem gente que bota isso no concurso. No concurso. Tem gente que coloca isso no concurso. Agora, escrevendo, eu duvido fazer um negócio desse? Não faz, não. não. Está falando de adição. Juazeiro do Norte, Ouro, Fortaleza são cidades turísticas. Uhum. Não é? Posso colocar aí, ó. Se fosse o seguinte, ó. Vamos pensar aqui, ó. Carlos ou Ananias, me diz, será ou serão o prefeito de Crato? Será? Pode ter dois prefeitos? Não. Portanto, o contexto delimita que é só um. Mas eu posso ter ideia também de ser os dois. Se fosse, ó, França ou Alemanha sediará a Copa. É sediará ou sediarão? Por quê? Porque é uma ou outra. Ou um ou outra, mas pode ter contexto em que eu posso o quê? Adicionar. Se fosse o seguinte, ó, França ou Brasil, vamos lá, ó. França ou Brasil são cidades turísticas. Ambas podem ser cidade turística? Pode. Mas, Vitor, se eu fosse, eu já sei o que é que tu vai dizer. Se fosse eu escrevendo, eu colocaria França e Brasil. Claro que a gente opta por um E, mas a banca vai lá e botar um OU e perguntar se a concordância está certa. Esse contexto me permite colocar as duas como cidades turísticas? Sim. Fazer o que, gente? A gente está estudando para desaprender, né? Ou aprender uma outra forma de se escrever, né? Concordo também não, tá? A gente está junto nessa, mas quem sou eu para concordar, né? Ou discordar?
Pronto, gente, já falei do ou com valor excludente, tá? E valor com alternativa, né? Agora vamos lá para o com. Vamos falar com esse com. Pode gerar um pouquinho de confusão, mas é bem fácil. Se fosse assim, ó. Vitor com Guilherme é o professor de atualidade, né? Massa, né? Com Guilherme, vamos lá. Dará ou darão aula nesse sábado? Vamos lá. Eu posso pensar que a aula é de Vitor e que Guilherme vai fazer uma participaçãozinha especial. O meu foco aqui é olhar para Vitor, não é olhar para Guilherme. Então vamos lá. Vitor com Guilherme dará aula. Veja só, estou trabalhando na gramática, viu? Guilherme é uma maravilha. Dará aula. Esse dará concordou somente com Vitor. Como também posso fazer um plural como darão. A ideia é de dizer que ele vai ficar com o primeiro horário e Guilherme dará o segundo horário. Concordância facultativa, elementos ligados com. Vai depender da minha intenção comunicativa. Agora, se eu não quiser deixar dúvidas para quem vai ler isso aqui, é só botar um par de vírgulas. Quando eu coloco o par de vírgulas, eu digo que isso aqui é só um adjunto adverbial de companhia, ou seja, é um termo acessório. Guilherme só vai fazer uma entradazinha e vai sair. Quando eu puser entre vírgulas, o verbo vai ter que ficar no singular, tá bom? Então, Vitor com Guilherme dará a aula nesse sábado. Tá dando para entender? Se eu tiro as vírgulas no elemento com, como é que fica a concordância, gente? Facultativo. Se eu coloco vírgula, singular. Ó, Letícia com sua mãe. Bota o verbo foi jantar aí, ficaria como? Foi ou foram? Letícia com sua mãe. Foi ou foram? É mais comum sem vírgula você colocar o quê? Não, sem vírgula. Eu coloco sempre plural, mas é uma preferência minha. Foram almoçar. Eu posso deixar isso aqui no singular para dizer que o foco era a Letícia. Quem vai pagar a conta é a Letícia. Não é a mãe. A mãe vai estar lá só enchendo o bucho. Se eu puser as vírgulas, eu tenho certeza que quem vai pagar a conta é a Letícia, né? Não é isso, gente? A vírgula vai ficar foi aqui, tá? Gente, tá tudo bem aí? Tá, não tá? Vocês podem pegar o caderno aí? Podem pegar o caderno só para fazer um esquemazinho aí. Já tá escrito aí, só que quando a gente rabisca, entra na cabeça. Vai por mim. Vamos lá. Veja, eu tenho as expressões aqui. Um e outro. Nenhum, nem outro. Isso. Um ou outro. Para você entender a regra desses elementos, um e outro, nenhum, nem outro, um e outro, eu preciso estudar a relação real deles na gramática. Qual é o valor do conector e? Não é aditivo? Qual é o valor de nem? Aditivo também. Qual é o valor de ou? O clássico? É alternativo. Falo já dele. Como o e o nem são aditivos, a preferência para esse elemento é o quê? Plural. Então eu tenho uma preferência nas expressões um e outro para colocar esse verbo no plural. Compreende? Sim? Ótimo. Como nem é uma adição negativa, a preferência desse conector é singular. Eu vou colocar aqui F de facultativo para o verbo
E vou colocar aqui F também para facultativo. Eu discordo, mas eu vou colocar F facultativo. Vou colocar assim, ó, preferência para o singular. Vitor, preferência é obrigação? Claro que não. É só preferência. Existem autores que dizem que nenhum nem outro fica no singular. Só que não é isso que a gente vê em concurso, tá? É mais facultativo. Um ou outro, a gente tem valor o quê, pessoal? Exclusitivo. Veja no material, tá dizendo o que aí, gente? Só singular. Um ou outro, ele vai ficar no singular. Tá descrito assim no material de vocês? Vamos lá. Esse primeiro, a facultação, mas é no plural, né? Preferência no plural. Não, tanto faz. Nesse primeiro. Aqui que é a preferência singular. Mas ele pode ser plural? Pode. Eu vou mostrar todos os casos aqui, viu? Eu vou botar o verbo morrer, que é mais fácil. Já acaba a questão já aqui, né? Ó. Adoro o verbo morrer. Ó. Um e outro rapaz morreu. Presta atenção aqui. Ligados pelo E, conector aditivo, minha preferência é plural, viu? Ó. Um e outro, lembre que o substantivo que vier posterior a ele fica no singular, tá? Isso aqui é incontestável. O substantivo que vem depois fica no singular, nunca. Um e outro rapazes, não. Um e outro rapaz morreu, ou o que, gente? Aqui, morreram, tá? Tanto faz com o conector E, que é aditivo. Eu, Vitor, escrevo sempre plural, porque para mim o E é aditivo, mas pode ficar no singular. Vou falar aqui, ó. Nem um, nem outro rapaz. É no singular, rapaz? É, sempre. Como é que fica aqui? Morreu ou morreram? Tanto faz, mas a preferência é o que aqui? Singular, tá? Morreu ou morreram. E vou fazer um ou outro. Ficaria como, ó? Um ou outro rapaz. Fica como, gente? Aqui. Um ou outro rapaz morreu. Posso fazer morreram? Não. O ou é valor de exclusão e esse verbo fica no singular. Gente, é chato estudar concordância, viu? É muito chato. Teve também nesse caso a exclusão, só que tem esse um antes, né? Um ou outro. Tu toma cuidado. Se o ou é o caso do ou é só ele, tá? Ana ou José, não, aí não. Maria ou Joana, será ou serão a esposa? Aí é só será por conta da semântica. Mas é nas expressões um ou outro. Ô, Vitor, mesmo que não tivesse o substantivo rapaz, né? Mesmo que não tiver, um ou outro morreu. Exatamente. Singular. Mas geralmente vem. A gente vai ver um monte de questão sobre isso. E eu pensando que eu tinha botado todas as 14 questões. Olha. Vamos lá. O que é que eu tenho para falar agora? Conjunções correlatas. Bom, eu tenho sempre plural, tá? Coloca aí, gente, é uma prevalência. Na palavra plural aí, vocês coloquem aí prevalência, por gentileza. Conjunções correlatas eu botei plural aí, mas aí é uma prevalência, tá? Tem autor que diz que ela fica no singular, por isso que eu deixei só plural. O que é que a gente vê mais em concurso? Plural. O que são as conjunções correlatas? Aquelas conjunções que se quebram. Veja, não só, grifa aí, gente, por gentileza. Não só, professor grifou só não só. A conjunção correlata é não só, como também. Não só, como também. Não só a professora, como também diretor, foram o que, pessoal? Demitido. Aí o plural, porque eu estou dando ideia de acréscimo, tá? Não vi nenhuma gramática defendendo singular para isso não, viu? Com aposto resumitivo, a gente já fez até uma questão sobre isso, né? Com aposto resumitivo, o verbo deve concordar com quem?
Hein, gente? Com aposto, que geralmente é um pronome indefinido. Ó, amor, dinheiro, amizade. Nada lhe agradava. É essa a frase aí? Nada lhe agradava. Você nota a sequência de elementos aqui, ó, amor, dinheiro, amizade. A expressão nada é o aposto que resume todos os outros três. E como resume, o verbo deverá obrigatoriamente concordar com ele. Bem básico, todo mundo já sabia sobre isso, é tanto que vocês fizeram a questão e acertaram, né? Joana, Pedro, Luiz, ninguém substituiria a mãe. Grifa aí, substituiria. Tá no singular por quê? Com aposto, ninguém. Pode fazer o circular aí. Falar sobre nomes no plural. Existem palavras que só se configuram no plural. É o caso de Estados Unidos. Eu vou fazer o seguinte, ó. Estados Unidos mantém uma relação pacífica com o Brasil, né? Principalmente em tempos em hoje, né? Estados Unidos mantém uma relação. Você sabe que o verbo manter com acento agudo está no singular, não é verdade? Está no singular. Vitor, Estados Unidos não é um nome plural? Não é um nome que está escrito no plural? Não é verdade? O verbo deveria ficar como? No plural. Não, Vitor. O verbo fica no singular porque Estados Unidos é um país. Só que a gramática diz o seguinte: se eu puser um artigo nessa palavra, ficando como, ó, os Estados Unidos, o verbo deverá concordar com ele. Então ficaria como? Os Estados Unidos mantêm uma relação pacífica. O chapeuzinho está para marcar o plural. O verbo manter você nem consegue ver o plural, mas se fosse, vamos lá, culpou. Vamos botar o verbo culpar aqui, ficaria como? Os Estados Unidos culpou ou culparam? Culparam. E se eu fizer só Estados Unidos? Culpou. Tá bom? Vamos lá, próxima palavra aí. Minas Gerais. Ó, Minas Gerais. Representa ou representam? Representa o país, né, nos seus minérios e por aí vai. Minas Gerais representa. Se eu puser um artigo aqui, ficaria como? Ó, as Minas Gerais, ficaria como, gente? Representam o Brasil. Ó, férias. Férias faz ou fazem bem? Faz bem à saúde. Se eu puser o artigo, fica como, gente? As férias fazem bem à saúde. Como, né? Vamos lá. Nessa obra aqui, ó, a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha. Os Sertões, a gente sabe que é somente uma obra. No título do livro já inclui um artigo, não é verdade? Só que a gramática é o quê? Vesga. Ela não percebe que esse artigo já faz parte da obra. E ele vai flexionar o verbo obrigatoriamente com esse artigo. Então eu digo como? Os Sertões, do Euclides da Cunha, é ou são uma obra fantástica? São, acreditem vocês, mesmo se referindo a uma obra só. Posso pensar também os Lusíadas de Camões, né? Ó, os Lusíadas
Vamos lá. Os Lusíadas representa ou representam a obra de Camões? Representam. É plural? É. É plural. Representam. Vamos supor que essa caia aqui na prova de vocês? Né? Só a gente acertava, né? Acertaria. Muito bom. Mas nesse caso, se trocasse o artigo por pronome possessivo, também seria a mesma coisa, né? Como, por exemplo? As férias. Sim. É um determinante. Minhas, duas, pode ser um numeral também. Um pronome, suas, né? Suas férias. Vamos falar agora dos verbos naturais, né? Fenômenos naturais. Fenômenos naturais. Quais são os fenômenos naturais, pessoal? Chover, ventar, gear, trovejar. A gente já sabe que fenômenos naturais o verbo fica sempre no quê? No singular. Terceira pessoa do singular. Choveu muito em Crato. Que maravilha. Está previsto que vai chover hoje, né? Choveu muito em Crato. Não posso dizer choveram muito em Crato, nem ventaram muito. Nem posso dizer escureceram, também não. Agora, se esse verbo for usado em um sentido figurado, o que é que acontece no sentido figurado, pessoal? Ele poderá se flexionar porque ele vai ter um sujeito. Lembra, fenômeno da natureza é verbo impessoal. Agora vamos lá, se for o seguinte, as lágrimas choveram dos meus olhos quando eu me despedi do meu amor. As lágrimas choveram. O verbo chover aqui não é um fenômeno da natureza, ele está sendo utilizado no sentido do que aqui? Figurado. Quem é o sujeito de choveram? As lágrimas. Sujeito simples. Não é? Até poético aí, né? Vamos lá, eu tenho aí, ó. Choveram canivetes no forró do último sábado. O que quer dizer aí, gente? Que choveram canivetes? Teve briga, mas lá é seguro no forró dos velhos, dali, pelo menos daqui do Crato é muito seguro. Já fui várias vezes, não teve nenhuma briga lá. E o pessoal lá é bruto, viu? Bota pra fora, olhou de cara feia pra uma pessoa, saia. É pra não correr o risco, né? De ter uma coisa maior. Gente, nenhuma dúvida? Não, né? Ótimo, agora vocês vão pegar mais uma vez o caderno para fazer um esquema comigo aí. Vitor, eu já fiz aí. Já tá tudo escrito aí. Não vamos escrever não? Vamos só ler? Que eu também tô com preguiça. Veja. Verbo haver e verbo fazer. Vocês estão vendo aí? Tem o que aí entre parênteses? Tempo. São verbos impessoais, formam oração sem sujeito, ficam na terceira pessoa do singular. O verbo haver, vamos ler comigo isso aí, gente. Sempre VTD. Olha, cara, o verbo haver cai demais. Tu não pode se dar o luxo de esquecer isso aí, não. Qual é a característica principal do verbo haver? Vai lá. VTD. Tem o quê? OD. Não tem sujeito e só aparece no singular. Agora o verbo existir é totalmente contrário, embora o sentido é igual, haver e existir são iguais. Então fica como aí, gente? VTI tem sujeito e faz plural. Veja a frase, ó. Havia semanas que estava sumido. O verbo haver não faz plural quando ele vem sozinho aqui, assim não. Então eu já corro classificando o verbo haver sempre VTD e tem que procurar o objeto direto dele, que é obrigatório. VTD, semanas vai ser o quê? OD. O verbo concorda com o objeto? Claro que não. O verbo concorda com quem, gente? Com o sujeito. E se o verbo é impessoal, ou seja, se o verbo não tem sujeito, o que é que acontece? Fica no singular. Lembra, VTD sempre com o que, gente? Com OD. Sempre isso vai acontecer, tá bom?
No caso, a exceção é quando ele é o auxiliar, né? Aí eu vou falar. Tá aqui, já já. Veja, o verbo haver. O verbo haver e o verbo existir guardam entre si uma relação bem intrínseca. Não é verdade? A semântica dos dois é idêntica. Eu posso trocar o verbo haver aqui pelo verbo existir? Posso. Mantém o sentido. Só que a gramática, bicho, muda tudo. Se eu trazer aqui o verbo existir, ficaria como, gente? Existiam o que, gente? Semanas. Qual é a característica principal do verbo haver, do verbo existir, perdão? VI, que é um verbo intransitivo, na verdade, sempre. E o é VI. Aí tá como VTI? Perdão, gente, apaga, risca. Não é VTI, não, é VI. É verbo intransitivo. Ele não tem transitividade, não. Ele é oco, verbo intransitivo. Corrigiram? O verbo existir sempre vai ser o quê, pessoal? VI. E sempre vai ter o quê? Sujeito obrigatório. Portanto, semana, que na frase abaixo era o OD, passa a ser o que aqui, candidato? O sujeito simples. Vitor, se está no plural, o verbo vai estar o quê? No plural. Pode procurar. O verbo existir nunca tem objeto. Só que quando a gente faz a pergunta, existia o quê? Você vai dizer que semana é um objeto direto. Aliás, vai pensar. Se você decora isso, que o verbo existir sempre é um verbo intransitivo, ou seja, não tem objeto, tu nunca vai confundir semana com objeto. É sempre sujeito, é obrigatório. Pergunta. E até porque o sujeito dela é sempre anteposto, né? É sempre, cara. Assim, não é regra, claro. Mas assim, é quase sempre que viu o verbo existir, o sujeito está posposto. Sempre. Aqui tem assim, semanas que não se falavam. É sujeito oracional? Ok. Eu posso classificar como sujeito oracional? Sim. Havia semanas, não, aí é um adjetivo, as quais não se falavam. É um adjetivo aí, já tem uma outra oração ali. Tá bom? Vamos lá. E o verbo fazer, Vitor? O que é que tem a ver o verbo fazer? O verbo haver, pessoal, o verbo fazer, quando indica tempo, ele sempre é também singular. Ou seja, vamos lá. Se eu trocar o existir pelo verbo fazer, ficaria como aqui, gente? Fazia ou faziam semanas? Fazia. Nada de botar esse verbo no plural quando ele estiver indicando o quê? Tempo. Lembra do verbo fazer indicando tempo, ele sempre fica no singular. Fazia tempo que eu te vi, fazia anos. Fazia. Nesse caso, o tempo é sempre o passado, né? Não tem como, assim, imaginar um tempo futuro. Se tiver, né, fariam semana, fará semanas. Que a gente não tem como, não. O verbo fazer sempre joga para um tempo passado. Sim. Eu digo assim, o verbo fazer indicando o tempo decorrido, nunca pluraliza. Vitor, tem alguma possibilidade do verbo haver fazer plural? Tem. Aí você tem que entender um pouquinho de locução verbal. Vamos lá. Ó, os advogados haviam trabalhado no feriado. Duvida? Os advogados haviam trabalhado no feriado. O que foi que aconteceu aqui? Uma locução verbal. E você tem que entender como funciona a estrutura de uma locução verbal. O último verbo sempre é o quê? Principal. Verbo principal. E o verbo haver aqui é o verbo o quê? Auxiliar. Como é que acontece? Como é que funciona uma locução verbal? Todas as características do verbo principal são transferidos automaticamente para o verbo auxiliar. Ou seja, você está vendo o verbo haver aqui, mas na verdade não é o verbo haver, é o verbo trabalhar espelhado nele. Todo verbo auxiliar perde a sua característica sintática, ele fica oco. A única função de um auxiliar é reproduzir as características do verbo principal.
E se o verbo principal é um verbo comum, né, trabalhar, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, o verbo haver passa a ser um verbo pessoal, quando ele está como auxiliar. Beleza? Portanto, haviam aqui está no plural, concordando com o sujeito quem, pessoal? Os advogados. Vitor, e se fosse o contrário? E se fosse o verbo haver na função de principal? O que é que aconteceria, gente? Se fosse o contrário. Agora ele não poderia não, né? Se fosse o seguinte, vamos lá, se eu escrever uma frase assim, ó. O verbo nesse caso tem que estar no participo. Tem, porque ele forma um tempo composto. Ter ou haver mais participo forma um tempo composto. Sempre. Nesse caso do tempo composto, sim, viu? Devia haver meninos interessados. Analise essa frase aqui. Devia haver. Eu tenho uma locução verbal aqui? Sim. Tenho. Quem é a locução verbal? Devia haver. Nesse caso, agora o verbo haver é o verbo quê? Principal. O verbo auxiliar agora é o verbo dever. E aí, vocês estão vendo o verbo auxiliar? Vocês estão vendo aqui? Ai, gente. VA. Vocês estão vendo aqui o verbo dever, sim ou não? Não. O que eu estou vendo aqui? A reprodução do verbo haver. O verbo dever perde todas as suas características para assumir a de quem? Do principal. E se o principal é um verbo impessoal, ele passa essa impessoalidade para quem? Para o verbo dever. E o menino se encanta, vê a palavra meninos e a banca escreve como lá? Deviam. Engana direitinho. Como o verbo haver impessoal, passa isso para o auxiliar. E eu cancelo essa concordância que não se pode acontecer. E se fosse ao invés de devia haver, fosse devia existir? Ficaria como, gente? Se fosse assim. Aí teria flexão aqui? Ó, a locução verbal é quem agora? Existir é o verbo principal e aqui é o quê? O auxiliar. O verbo existir tem sujeito? Tem ou não tem? Tem. Aí ele passa para quem essa característica? Para o verbo dever. O sujeito é meninos, então ficaria como? Deviam existir meninos. Eita, aula comprida, né? Não. Termina no 8, é? Essa é a última, é? A gente está a 1h30 aqui. Vocês sentiram? Ai, que maravilha. Hora no CT. Tá uma lamúria, doido para ir para casa, né? Não, gente? Não, né? Termina logo. Olha, é bem fácil essa última aí, porque vamos falar sobre o verbo ter e vir, que faz plural colocando o quê, gente? Hein, gente? Um acento. Ele tem uma casa. Como é que eu faço o plural desse trem aqui? Eles têm. Se fosse o verbo vir, ele vem aqui, ficaria como no plural? Eles vêm aqui. O que marca o plural, a concordância do verbo, é um acento. O mais interessante é que todas as derivadas de ter e vir também obedecem à mesma coisa. E pode pegar muita gente desprevenido. Veja, eu posso dizer, ele obtém excelentes notas. Por que esse obtém tem acento? Que é uma auxílio terminada em. Ótimo. Se eu pluralizo isso aqui, fica como? Eles obtêm. Você note que eu mudo a regra de acentuação. De um oxítono terminado em ele passa a ser um acento diferencial, marcador de plural. Se fosse aqui do mesmo jeito, ó, ele intervém no caso,
Veja, por que que intervém tem acento? Intervém é derivado de vem. Por que que intervém tem acento, gente? Terminado em em. Vamos lá. Eles intervêm. Aí coloco o acento para marcar o que, gente? O meu plural. Vamos lá, e a frase, ó, no material de vocês. O rapaz tem uma casa. Como é que fica o plural aí, gente? Os rapazes têm uma casa, colocando o acento. Detém com acento, vem, sobrevém, por aí vai. Alguma dúvida? Não? A gente vai fazer essa primeira questão e vai deixar o resto das atividades para casa, tá?